E como eu mencionei aí no início da programação, hoje temos uma presença pra lá de especial, e eu não tô falando do Alex Frantz, que também está aqui no estúdio com a gente. Estamos falando da atleta Lucileia Minuso, aqui da região santo-angelense, que de férias em Ijuí hoje nos visita aqui pela Rádio Progresso, para bater um papo aí sobre a sua carreira no futsal, para conversar um pouco com a gente sobre como que estão os planos, os projetos futuros também. Estamos aqui com o Rafael Rodrigues também, o irmão do nosso colega Alexandro Rodrigues, e o Alex Frantz, que está aqui. Eu mencionei no início da programação, Alex, acredito que você estava em deslocamento, que você é sim um grande incentivador do esporte, né? Seja qual modalidade esportiva for, acompanha há muitos anos também a carreira da própria Lucileia, e por isso também tem mais propriedade para conversar, para conduzir essa entrevista junto com a gente. Então, é claro, boas-vindas a ti também no Visão Jovem, Alex. Boa tarde, Sabrina, a todos do Visão Jovem. Prazer, agradecer aí pelo convite de estar conduzindo, porque a gente tentou agendar a entrevista para o programa do esporte à noite, mas devido à agenda da Lucileia não foi possível, né? Então, primeiramente, Lucileia, obrigado por se fazer presente aqui no estúdio da Rádio Progresso de Ijuí, e já começo te perguntando, lá atrás, você imaginou que ia viver uma temporada como você viveu? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Alex, boa tarde, Sabrina. É um prazer muito grande estar aqui hoje na Rádio Progresso, que sempre me abre as portas, né, para poder estar falando um pouco da minha carreira, da escolinha também. E não, Alex, eu sempre sonhei em ser jogadora de futsal desde pequenininha, mas eu nunca imaginei que um dia eu conseguiria viver tantas emoções através do esporte. Agora, Sabrina, a gente estava observando, né, não é todo dia que se entrevista a melhor jogadora de futsal do mundo e também a pessoa que teve um encontro com o Papa, né? Porque Exatamente. você tem um encontro com o Papa, não é para qualquer um. Não é né? para qualquer um. E aí, nos conte, qual é a sensação de estar frente a frente, né? Com uma personalidade como nada mais, nada menos que o Papa, Lucileia. Sabrina, foi uma das maiores emoções que eu vivi através acredito. do esporte, né? Assim, tipo, foram 3 dias antes, eu já tremia, a perna já dava aquela bambeada, mas assim, foi uma emoção muito grande. Me senti muito honrada também, porque na época eu jogava na Lazio, né? A Lazio é a maior poliesportiva da Europa e diante de tantos jogadores, né? Eu fui escolhida para entregar o presente ao Papa, né? Então pude tocá-lo, pude abraçá-lo, foi uma emoção muito grande. É um momento ímpar, né? Eu imagino. Eu gostaria que você atualizasse os nossos ouvintes sobre em que configuração isso aconteceu, por que isso aconteceu, o que te levou até lá, e quando que aconteceu esse fato também. Sim, então, isso foi no ano de 2013. Como eu falei, a Lazio, né, como clube, ela pediu uma audiência com o Papa, que é muito comum os times, né, de Série A, como Lazio, Roma, Juventus, pedirem essa audiência com o Papa. E foi bem na época que eu jogava na Lazio, fui eleita a melhor jogadora de futsal, e eles me escolheram para entregar esse presente para o Papa. Numa das vezes que você foi eleita melhor jogadora de futsal, né? Porque a gente olhando para trás, Lucileia, e eu recordo muito bem quando eu chego em Ijuí, o Keller falava muito de você, né? O nosso colega Keller Steglich falava muito de você, e com a parceria do Rafael, a gente passou a acompanhar você e a Tainã, né? Uhum. E aí, é por isso que eu te perguntei no início da entrevista se você imaginaria vivenciar uma carreira, uma temporada que você vivenciou essa última temporada, porque não sei se eu posso falar, e o Rafael daqui a pouco pode, né, me falar, mas você teve na seleção brasileira, foi campeã de Copas, de campeonatos e por aí vai. Como é que fica todo esse rol na cabeça de uma atleta renomada no teu caso, Lu? Assim, é muito gratificante, como eu estava falando antes com o Rafa, né? Você chegar de férias, mas poder descansar e saber do dever cumprido, né? Esse ano foi uma temporada maravilhosa com o Bitonto. A gente foi campeã das 2 competições, né? Porque na Itália a gente tem 2 competições, a Copa Itália e a Liga Italiana. Na Copa Itália eu fui eleita a melhor jogadora, e na Liga Italiana eu também fui artilheira. Então, além do sucesso coletivo, teve esses prêmios individuais, além da convocação para a seleção brasileira, como tu citou. Então, assim, foi uma temporada que
maravilhosa, não tenho o que falar, né? Foi perfeita. Os planos para o futuro, Lu? Então, eu já conversei com o Bitonto, né? Já acertei, volto para lá para mais uma temporada. A equipe está se reforçando, porque a gente tem, além dessas 2 competições, vão ser mais outras 2, né? Vão ter outras 2 competições, a Supercopa e também a Champions League, que é um campeonato que eles organizam, né? Com os campeões da Itália, da Espanha, de Portugal e de outros países convidados. E aqui na região, Lucileia, você está desde quando? Fica até quando? Conta um pouco pra gente da tua agenda, dos teus planos aqui. Deu para matar a saudade da família? Que é de Santo Ângelo, né? Para os nossos ouvintes que estão ligando o rádio agora, a Lucileia é natural aí da capital missioneira, nosso vizinho Santo Ângelo. Isso aí. Eu cheguei semana passada, então aproveitei, tem uma semana já que eu estou em casa, né? Aproveitei para ficar com os meus pais. Deu para aproveitar bastante, né? Fora um pouquinho das redes sociais, que você dá aquela liberada. E agora a gente tem alguns projetos, né, com a escolinha, né? Vamos dar continuidade aos projetos, aos torneios, né? Incentivar essa meninada aí a praticar esporte. Como é que está a configuração da escolinha, Lucileia, atualmente? Quantos alunos fazem parte? Desde quando ela existe também, para o pessoal que está em casa entender um pouquinho mais essa tua área de atuação? Na verdade é um projeto que começou, acho que, se eu não me engano, tem uns 3 anos, né? Mas eu sempre fui convidada, assim, a participar de alguns projetos que o Rafa organizava. Mas que a gente tem a escolinha no meu nome, eu acho que são 2 anos. 1 ano, tá? 1 ano que a gente tem a escolinha, né? Tem mais ou menos 50 meninas, né? Então, a gente tá... Como o Rafa sempre comenta, né? A gente está tentando incentivar essas meninas que muitas vezes não têm onde praticar, né? O futsal, o futebol, que a gente ainda sofre muito preconceito, né? Mas devagarinho a gente está conseguindo aí abrir esse espaço. E como é que você vê, Lu, sobre essa situação? Por exemplo, a gente tem contato com o Rafael e ele destaca muito que determinado atleta, tem atleta jogando nos Estados Unidos, né? Jovem, atleta jogando nos Estados Unidos. Como é que você vê essa reconstrução e essa renovação no futsal feminino? O futsal ele sofre muito por não ser uma modalidade olímpica, né, Alex? Então a gente já começa por aí a não ter muito incentivo, né? Diferente do futebol, que hoje, por exemplo, esse mês tem a Copa do Mundo, até para quem tá iniciando, né? Você, eu quero ser uma Marta, eu quero ser, né, tantas meninas aí. Hoje a gente, no futsal, a gente tem alguns nomes, sim, mas falta competições, falta divulgação pela própria mídia. Eu acho que agora o futebol com a Globo, que vai transmitir os jogos, eu acho que vai ser muito bom isso, né? Então, assim, o futsal a gente, principalmente na categoria de base, que é quando a gente está começando, não falta muito apoio, incentivo, principalmente de patrocínio, porque é difícil, não tem muita visibilidade, então é difícil alguém querer ajudar a uma coisa que não tem visibilidade, porque a gente sabe que hoje o que dá marketing você vende, o que não dá, né, dificilmente, mas tem pessoas ainda que se dedicam, né, como o Rafa, que é um grande incentivador dessa modalidade, e por não ter também um clube, eu acho, de futsal aqui na região, né, um time que possa disputar aí um estadual, eu acho que dificulta ainda mais. Mas assim, eu acho que quando tem meninas que querem ir em busca desse sonho, que a gente tem meninas de 6 a 12 anos, né, ali, mas chegando a essa idade dos 12, dos 15 anos, elas têm que procurar, né, uma outra categoria que aqui na região eu acho que não tem, né? Eu tô há muitos anos fora, então tô um pouco fora também dessa situação, mas eu acho que o clube mais perto aqui, eu não sei se é Uruguaiana, se eu não me engano, ou o próprio Chapecó, né? Que é uma equipe que joga estadual e competições assim a nível nacional. E como é que funciona essa parceria com o professor Rafael, Lucileia? Porque a gente sabe, né, você está em outro país, ele aqui. Como é que surgiu essa parceria que perdura até hoje? Bom, na verdade, como eu falei, eu participava de alguns eventos com ele. Depois ele me convidou, né, porque a gente fazia parte da escolinha do São Luís, né?
Aí depois acabou que o São Luís, não sei por que acabou esse vínculo, né? Então o Rafa me propôs de a gente fazer a escolinha Lucileia Minuso de futsal para as meninas que já estavam, né? Não perder essa oportunidade e também para incentivar um pouco mais, né? As meninas que gostam de jogar, ter um espaço onde elas possam se dedicar e jogar. Então eu também não pensei muito porque o futsal ele me deu tudo, digamos assim, né? Desde que eu me lembro, eu sempre joguei futsal, então é uma maneira também de eu retribuir tudo que o esporte me proporcionou e me está proporcionando até agora e incentivar essas meninas para, quem sabe aí não surjam outras Lucileias ou simplesmente para ter um espaço onde elas possam praticar esporte. É verdade. Só interrompendo um pouco, Alex, você mencionou antes o exemplo da Marta, que é referência e é exemplo para muitas outras meninas que estão ingressando aí no futebol brasileiro, mas sem dúvida você também, com essa tua trajetória, essa tua estrada, também é referência no que se refere ao futsal. E como é que você percebe o interesse, a procura por parte das meninas aí, comparando da época de quando você começou? Você sente que existe esse interesse em levar essa carreira adiante, apesar de todas essas dificuldades, a falta de incentivo que você menciona? Que pena que isso é uma realidade aqui na nossa região, né? Como é que você percebe? Você tem sido essa referência? As meninas vêm te procurando no sentido de, quero seguir também. Como é que você percebe esse interesse por parte aí dessas meninas mais novas que estão ingressando nesse ramo? Então, Sabrina, quando eu comecei, eu não tinha muitos exemplos femininos, digamos assim. Então, a minha referência eram os homens, né? Uhum. Então, o que eu olhava na TV ou buscava. Hoje em dia, a situação melhorou, como você falou. Tem Marta, tem Cristiane, tem outras meninas do futsal, né? Que elas possam se espelhar também. E isso é legal, porque eu acho que a gente tem que ter alguém do gênero para se inspirar. E é gratificante, sabe, quando alguém me escreve, muitas meninas me escrevem, ou que você pode dar um conselho, ou uma ajuda, né, assim, é bacana. Até em Santo Ângelo, outro dia eu tava na rua e aí um pai me chamou, né, Lucileia, a minha filha é tua fã. Que legal. Saiu uma reportagem minha no jornal, ele levou para ela, ele me contando a história, ela recortou e falou, eu daqui uns anos, e colou na parede, né? Que legal. Então, assim, são histórias que te enchem o coração, né, de orgulho, porque, claro, a minha trajetória também não foi fácil. Como eu te falei, teve muito preconceito, eu não tinha meninas para jogar, então eu tive que jogar com os meninos, tive que brigar muito para seguir o meu sonho. Uhum. Mas hoje, quando você é inspiração para outras meninas, também é muito gratificante. Você fala, poxa, valeu a pena. Então, acho que isso reforça aquela ideia, muito, né, Alex, de que para quem está começando aí não é fácil, né? A Lucileia mesmo aqui é um exemplo de realidade realista, pé no chão, mas que depois de alguns anos, carreira consolidada, quando olha para trás, dizer valeu a pena, eu acho que esse é o principal, né? O principal que se leva de tudo isso. Ô Lucileia, a gente sabe que o futebol, o esporte de contato físico, ele requer muito a parte física, né? E a gente sabe muitas vezes que ou futebol de campo ou futsal, dependendo conforme for, as pessoas têm uma carreira abreviada e têm uma carreira um pouco mais longa. A média, né, é se jogar até 43, 44 anos. O Rafa acabou de me soprar aqui que você já está treinando o Sub-19 do Bitonto. Já começou uma transição? Então assim... lá na Itália também essa questão da iniciação esportiva, eles estão um pouco atrasados, digamos assim, né? Aqui hoje, pelo menos, a gente tem categorias tipo dos 6 aos 15 anos, né? Lá, a categoria que eles têm é do Sub-19, Alex. Então, assim, o Bitonto, né, que é o meu time, esse ano todos os times de Série A são obrigados a ter o Sub-19. Como aconteceu no futebol de campo, né, que era obrigado a ter o futebol feminino, lá na Itália eles começaram com isso agora. Todo time de Série A feminino era obrigado a ter um Sub-19 feminino. Então acabou que eles meio que, né, me botaram lá, Lu, vamos assumir, vamos assumir. E até pelo fato, acho que da escolinha aqui, que eles sabem, né, que
que a gente colabora. Então, assim, mas foi uma coisa que eu também gostei muito. É uma coisa que eu acho que tem muito a se trabalhar, principalmente lá. De repente não tá só num sub-19, mas de repente tá criando um sub-15, né? Porque, assim, elas chegam no sub-19 e ainda estão muito cruas, como a gente diz, né? Então, de repente tá fazendo uma categoria mais nova e de repente tá criando um futuro para mim, né? Depois que eu parar de jogar. Legal. Ô Sabrina, você sabe que no futsal feminino aqui na região, a Lucileia e a Tainã são as referências, né? E no masculino temos o Felipe e o Yuri, né? Que não sei se o Felipe tá na Itália, acho que tá na Espanha, tá né? na Rússia, eu acho. E o Yuri tá na Itália. O Yuri na Itália, sim. Isso. E aí, curiosamente, aí tem um festival, né? E você fez uma vez o festival Lucileia Tainã Santos. E, se eu não me engano, Lucileia, apenas uma vez você e a Tainã jogaram juntas no mesmo time na Itália, apenas uma vez. Isso que é curioso. Curioso, né? Sim. O futsal, o futebol tem dessas, né? Então, assim, foi ano passado, foi o meu primeiro ano lá em Bitonto, também foi o dela. A gente jogou juntas. Era um ano de experiência também para o Bitonto, que o Bitonto tinha acabado de subir para a Série A. Então, assim, foi um ano de experiência. Depois ela acabou saindo, né, esse ano, e eu acabei continuando lá. Pode continuar. Reza a lenda que você foi convidada para colocar os pés na calçada da fama? Não, isso eu não tô sabendo ainda, não. Ainda, viu? Daqui a pouco o Alex tem informações aí em primeira mão. Lucileia, até quando você fica aqui pela região? Então, eu acredito que até metade do mês de agosto, por aí. Vai dar pra ficar um tempinho. Sim. Hoje, com que frequência você consegue se organizar pra vir pra cá, pra vir pra Santo Ângelo? Acredito que não seja tão fácil também, né? Na verdade, é uma temporada muito corrida pra gente lá. E a gente só, como eu falei, volta em metade de agosto e daí depois só termina, que nem a gente chegou às finais, né? Então, claro, é bom chegar às finais, mas acabou tarde esse ano. Acabou dia 15 de junho lá. Então, daí a gente retorna. São 10 meses que a gente passa direto. Direto lá. Só depois desses 10 meses para projetar uma volta para cá. E como é que é ficar sozinha lá? Tem mais brasileiras no clube? Tem mais 5 brasileiras, então... então tá em casa. Isso ajuda bastante, né? Ajuda, porque ficar longe de casa é difícil, por mais que eu já tô lá há 10 anos, né? Mas é sempre a coisa que pesa mais, né? Tá longe de casa, apesar que a internet hoje aproxima muito, né? Muito facilita. Mas aquele contato, né, físico falta sempre. Faz falta. Mas hoje, assim, você já leva tranquilamente a comunicação, a convivência, a cultura, esses fatores aí que são geralmente um choque quando a gente muda de país. Hoje, para você, já são fatores tranquilos, digamos assim. Sim, como eu falei, já tem 10 anos, né, que eu tô lá. Então, assim, no começo foi bem difícil, né, me adaptar, até porque foi minha primeira experiência fora do país. Então, a questão de comida, eu não falava a língua também. Então, o primeiro ano foi bem complicado, assim. Mas depois foi embora. Fala um italiano pra nós, né, Sabrina? Isso, conversa um pouco aí em italiano. Se a gente conseguisse conduzir aí uma conversa em italiano, né? Eu até tenho uma base, mas prefiro deixar aqui quietinha. Não, mas o que vocês querem que eu fale, então? Diz aí um boa tarde aos ouvintes em italiano. Vamos ver se sai. Buonasera a tutti. Olha aí, que linda. Eu não vou falar porque senão eu vou me complicar. Vamos deixar agora quieto. Que é mais buonasera seria mais para perto da noite, né? Seria um bom pomeriggio. Bom pomeriggio, que equivale a buonasera também. Você domina bem o italiano lá já? Sim, eu falo Legal. fluentemente. Então era isso, acho, né, Sabrina? Isso aí, gostaria que você soubesse que as nossas portas e os nossos microfones estão sempre à tua disposição também, né, Lucileia? Sempre que voltar, Obrigada. a gente sabe aí do tamanho da tua importância aqui para nossa região, para o nosso estado. A gente sente muito orgulho da tua trajetória também. Então, desejo um ótimo retorno para lá também e sempre muito bem-vinda. E deixo aí algo mais que a gente não tenha te questionado, que você queira finalizar, acrescentar, pode ficar à vontade. Não, somente agradecer a você, ao Alex, que sempre que sai alguma notícia nova lá, ele sempre me manda uma mensagem no WhatsApp. Então, acho que isso é importante também, a gente poder dividir as conquistas, né? A gente vive... Curioso que a gente tem que se adaptar ao fuso horário, né? Às vezes ele me manda mensagem madrugada lá, eu respondo madrugada aqui, mas sempre dá certo. E eu acho que é importante a gente
levar o conhecimento de todos, né? Assim como eu também saí daqui, meus pais moram no interior de Santo Ângelo, que às vezes as coisas parecem difíceis, né? Mas eu acho que quando você tem um sonho e você corre atrás dele, você consegue realizar, por mais que ele pareça difícil. Então eu espero que muitas meninas consigam realizar esse sonho. E se não der certo, eu acho que o esporte também, ele ensina muitas coisas. Eu acho que ensina, principalmente é como você lidar fora, né, fora de casa, fora nesse mundo que a gente sabe que não é fácil. Então eu acho que o esporte ele prepara muito o ser humano para enfrentar o mundo lá fora. Eu acho que esse é o mais importante. Agradecer vocês mais uma vez. É um prazer muito grande estar aqui hoje pessoalmente. Muito bem, e te agradecer também, né, Alex, pela tua disponibilidade. Sei que você saiu aí do teu descanso para vir aqui ajudar a gente, conversar com a Lucileia também. Então, muito obrigada aí. Obrigado pelo convite.